Olá, salve! O Botafogo não venceu na rodada, mas continua folgada a sua vantagem para os concorrentes diretos na luta pelo título brasileiro da temporada. Vamos contar como foi a rodada, mas antes, aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Terminou empatado o jogo que durou 2 dias entre Botafogo e Atlético Paranaense. 1-1 foi o resultado de uma partida que começou sábado e terminou domingo. Um show de trapalhadas. A partir da administração do estádio Newton Santos, que é da competência do Botafogo, passando pelas maluquices de marca e desmarca, para e continua o jogo, marca e desmarca a partida para o dia seguinte, para uma outra data, desmarca um outro jogo que não tinha nada a ver com esse, um festival de mancadas, de tropeções por parte dos dirigentes do futebol brasileiro, englobando todo mundo nesse pacote. O jogo em si, Botafogo e Atlético Paranaense faziam um jogo sanguíneo, um jogo forte, um jogo pegado, de muita emoção no Newton Santos no sábado. Botafogo saiu na frente com um gol do Tiquinho. Para mim não houve falta, há uma disputa de contato, de espaço, que é normal. O futebol é um jogo de contato permanentemente e não tem aquele empurrão clássico que tira o adversário da jogada numa disputa de bola aérea, de cabeça. Tiquinho fez mais um gol no campeonato, 1-0 para o Botafogo. O time tentou controlar a partida com a vantagem que obteve, mas acabou errando umas 2 ou 3 saídas de bola. E nessa perda de bola no meio do campo, com o time saindo para o ataque, abriu espaço para os contra-ataques do time do Atlético Paranaense. Entretanto, o Atlético só teve uma chance de gol. Foi exatamente a que resultou no gol. Um gol, aí sim, possivelmente contestado, em que o VAR fez falta, porque não estava funcionando em função do problema da luz intermitente, da energia que ia e voltava. O Tiquinho perde uma bola no meio do campo. Vitor Cuesta estava saindo para apoiar o ataque, baseando-se em que o Adrielson e o Marçal tinham ficado posicionados na defesa, mas eles não deram conta do contra-ataque do Atlético. A bola veio cruzada da direita e o Pablo, sozinho atrás do Adrielson, empurrou a bola para o gol. O lance só poderia ser decidido se estava ou não impedido, traçando a linha do VAR, mas o VAR não funcionou. O bandeirinha de campo considerou o gol normal e o Atlético empatou a partida. Veio o segundo tempo e o problema da luz continuava. Vinha um pouquinho de energia de um lado do estádio, faltava do outro, os refletores não funcionavam adequadamente e a arbitragem, em comum acordo com os capitães e técnicos, enfim, com os atores do jogo, decidiu suspender a partida, já que não havia garantia de que, com um pouco mais de tempo de espera, a luz voltaria normalmente, como aliás não voltou nem no dia seguinte. E o jogo foi suspenso, mudando toda a programação dos times. O Atlético Paranaense voltaria para Curitiba, o Botafogo dispensaria seus jogadores para um dia de folga, e tudo isso teve que ser alterado, mexendo com todo o contexto de uma partida de futebol. Está no regulamento, cumpra-se o regulamento, mas esse regulamento precisa ser revisto. É um regulamento geral de competições. Adiar um jogo para o dia seguinte nessas condições não parece a melhor decisão. Tanto é que, ao voltarem a campo no domingo à tarde, os dois times demonstraram outro comportamento completamente diferente. Parecia um treino. Estádio fechado, o outro erro, em razão do que a Polícia Militar exigiu por não poder dar garantia de mais uma torcida circulando pela cidade, já que já havia torcidas do Vasco e do Flamengo para ela tomar conta. E do lado de fora, nos bairros afastados do Maracanã, houve muitos conflitos, morte até de torcedor, mas essa é uma outra questão para abordar mais adiante. O fato é que a polícia não permitiu que a torcida do Botafogo voltasse ao estádio. Então o Botafogo teve o prejuízo de jogar sem a sua torcida ao seu lado. Metade de uma partida de futebol faz toda a diferença num campeonato como esse tão disputado. E depois de ver o seu time totalmente desarticulado em campo, fazendo um treino. Os jogadores não corriam, os jogadores andavam em campo.
ninguém entendeu a queda desse ânimo, principalmente por parte do Botafogo, que, querendo ou não, era o mandante e, como líder, deveria jogar como tal para se impor ao adversário. Entretanto, houve apenas um lance real de gol em todo o segundo tempo, né? O segundo tempo, o tempo de jogo sem a presença de torcida, e foi do Botafogo. Uma jogada que veio do Vitor Sá da esquerda, que o Tiquinho concluiu para o goleiro Bento, extraordinário goleiro do time do Atlético, fazer uma grande defesa. A chance que o Atlético teve foi uma bola lançada de longe, o goleiro do Botafogo saiu dando um soco, houve um rebote, gol vazio, o jogador do Atlético tentou fazer por cobertura, seria improvável fazer aquele gol, exigiria muita categoria. E o outro lance já no final foi impedimento, o lance foi anulado corretamente. Já então com a presença do equipamento do VAR para auxiliar nos momentos mais difíceis das decisões de arbitragem. E o jogo terminou 1-1. Prejuízo para o Botafogo, ainda mais se o jogo contra o Fortaleza, marcado para a próxima terça-feira, for realmente adiado, como a CBF fez. Adiando sem uma razão maior, porque a regra de 66 horas de intervalo de um jogo para outro não deveria ser aplicada nesse caso, segundo autoridades jurídicas, autoridades conhecedoras da legislação desportiva que nós pudemos ouvir durante o dia deste domingo. Então o Botafogo ficou no prejuízo, mas não perdeu tanta distância assim para os seus mais próximos seguidores. No Maracanã, o Flamengo venceu o Vasco por 1-0 e ele sim encurtou para o Botafogo 2 pontos nessa corrida para para tentar alcançar o líder do campeonato. Uma partida, aliás, que o Vasco não merecia perder. Antes um pouco do gol do Flamengo sair, Verratti teve uma grande chance que parou nas mãos do goleiro do argentino Rossi. Aliás, argentino contra argentino. Cabeçada do Verratti, depois de um cruzamento feito pelo lateral esquerdo Piton, e que o goleiro do Flamengo, Rossi, fez uma defesa sensacional, garantindo o que naquele momento era um empate de 0-0. Pouco depois, Gerson, que estava pronto para ser substituído, já tinha sido preparado o Cebolinha para entrar no lugar dele, faz uma grande jogada no meio do campo, a bola chega no Thiago Maia lança o Gabigol, que tinha entrado um pouco antes no lugar do Pedro, e quando ele cruza para a área, Léo Pelé intercepta e a bola se oferece para o Gerson. Ele começou a jogada lá no meio do campo e veio terminar fazendo um belo gol. O Vasco não merecia perder, mas o futebol não é feito de merecimento, é feito de bola na rede, e o Flamengo foi mais competente, venceu por 1-0 e mantém, de certa forma, sua torcida ligada nessa possibilidade de alcançar o líder Botafogo. A diferença ainda é de 9 pontos. E o Bragantino fez o seu papel, jogando em casa contra um Fluminense desfalcado, principalmente do seu principal jogador, que é Marcelo hoje, e sem os dois zagueiros, tendo que puxar o André para jogar de zagueiro o tempo inteiro, perdeu força no meio do campo, foi sufocado, o Bragantino venceu por 1-0, com um gol de pênalti, mas até que foi barato para o Fluminense, que não fez muito mais do que simplesmente uma tentativa de se igualar ao time do Bragantino. Com isso agora o campeonato fica, o Botafogo com 59 pontos, o Bragantino 52, o Flamengo 50 e o Palmeiras 47. São esses os 4 primeiros. Hoje, a zona de classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. Um detalhe, estamos na 28ª rodada, faltam 10 jogos para cada time, 10 rodadas, e na 34ª rodada haverá o confronto Bragantino e Botafogo. É bom que o Botafogo abra o olho para não permitir que essa distância entre eles até lá continue sendo reduzida, porque no confronto direto poderá ser até decidido o Campeonato Brasileiro. O Flamengo voltou a ter vida, está nessa disputa esperando os tropeços do Botafogo e ele continuar vencendo para tentar chegar ainda no sonhado título brasileiro, que impossível não é, embora seja muito difícil. Mas o Botafogo também já não está com o mesmo rendimento de antes e ainda sofrendo alguns erros contra ele, algumas situações como esse apagão que são absolutamente inexplicáveis, né? E que são, evidentemente, coisas que fazem parte do mundo do futebol. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e eu vou deixar você na cara do gol. Até a próxima!